Oi, eu sou o Rogério Ribeiro, endocrinologista e pai do Pedro. Vou comentar um pouquinho sobre como orientar os nossos filhos em relação a comer e se hidratar bem. O primeiro conceito importante é o que é comer bem, como nós definimos comer bem para os nossos pequenos atletas. E comer bem nada mais é do que permitir o crescimento e desenvolvimento deles, tanto do ponto de vista de altura quanto o desenvolvimento da própria puberdade. Em relação ao crescimento, é importante dizer que o esporte não faz alguém crescer mais do que pode. A altura no final da puberdade é definida pela média de altura do pai e da mãe, mais 4,5 centímetros para os meninos e menos 4,5 centímetros para as meninas. Normalmente, o indivíduo tem a sua altura-alvo definida pela altura dos pais, e ao longo da vida vai crescendo em cima de uma dessas linhas de crescimento, chamada percentis. A média da população vai crescer dentro dessa faixa central e chegar numa altura final na ordem de 1,75 m. Além disso, a velocidade de crescimento é definida pela maturidade óssea. No início da vida, o crescimento é alto, cai até a fase pré-puberal, ao redor dos 10, 12 anos de idade, chegando em torno de 4 centímetros por ano. E na fase de estirão da adolescência, esse crescimento sobe para a ordem de 8 a 9 centímetros por ano, caindo novamente a partir dos 14 e 16 anos de idade. Nessa faixa etária entre 13 e 15 anos, vão haver meninos que entraram em puberdade mais cedo e têm uma velocidade de crescimento maior ao redor dos 10, 12 anos de idade, chegando a 8, 9 centímetros por ano, e muitas vezes vão se destacar precocemente. Porém, o atingimento da altura final é o mesmo. Não importa se a puberdade for mais cedo ou mais tardia, a estatura final é definida de forma igual pela genética. Ao mesmo tempo, existem meninos que vão entrar em puberdade de forma mais tardia, e aí a velocidade de crescimento se mantém por 4 centímetros por ano e sobe a 8, 9 centímetros já tardiamente a partir dos 15 anos de idade. Isso faz com que nessas categorias de sub-13 a sub-15, existem meninos bem grandões que parecem que são muito mais fortes, mas quando eles chegam no sub-16, sub-17, as alturas se equiparam entre aqueles que tiveram puberdade mais cedo e mais tarde, fazendo com que o que predomine aí seja a estatura final. Importante dizer que a alimentação inadequada pode atrasar o início da puberdade. Em atletas, por exemplo, de ginástica olímpica, que têm uma percentual de gordura muito baixa, existe um atraso do início da menstruação. Nos meninos com hiperatividade, isso também pode acontecer. Ao mesmo tempo, nas crianças que têm mais peso, as crianças que estão acima do peso ideal, pode haver um início da puberdade. Isso acontece porque existe um hormônio chamado leptina que parece ter um papel fundamental em disparar o início da puberdade. E quando eu tenho mais tecido adiposo, eu tenho mais leptina e um início mais precoce desse estirão de crescimento. Existem algumas características clínicas que podem ser observadas para perceber se esse estirão acontece ou não. No menino, o que é mais predominante é o aparecimento de pelos na região superior ao pênis e aumento do volume testicular acima de 3 centímetros, enquanto nas meninas é o aparecimento do broto mamário. De qualquer forma, isso é mais importante para se analisar atraso e antecipação de puberdade, e é uma característica mais clínica. Além disso, na avaliação da puberdade, pode ser usado como estratégia um exame bem simples de idade óssea. Ele permite saber se nos meninos e nas meninas existe já o hormônio sexual. Tanto a testosterona quanto o estrógeno fazem o fechamento dos discos de crescimento, que são essas extremidades que a gente vê no osso, que são cartilagem que proliferam e permitem o desenvolvimento dos ossos mais compridos do nosso corpo e determinando, portanto, a altura final. Uma antecipação de idade óssea sugere uma puberdade antecipada, assim como o atraso da idade óssea sugere uma puberdade atrasada. Do ponto de vista prático, para definir o que é necessário da alimentação, é importante ter uma noção do que é uma alimentação ideal. A alimentação ideal para nós adultos e para as crianças sedentárias é um prato de comida que eu tenho metade salada, legumes e verdura, um quarto carboidrato e um quarto proteína. Essas fontes de proteína podem ser de origem animal, como boi, frango, porco, peixe e ovos, ou de origem vegetal.
como por exemplo o feijão, grão de bico, a soja e a lentilha. Para os pais de menina, é importante dizer que a carne, principalmente a carne vermelha, é fundamental, porque as meninas com uma atividade menstrual a partir do início da puberdade começam a ter sangramentos cíclicos e a perda de ferro é muito significativa. E o ferro, além de ser uma coisa importante para a fabricação do sangue e determinar a anemia, tem uma função da contração muscular, dos processos de oxidação do nosso corpo. Então, é fundamental o consumo de carne vermelha para os nossos atletas, principalmente do sexo feminino. E para qualquer indivíduo que seja normal, a distribuição de ter metade do prato salada, legumes e verdura, um quarto carboidrato, um quarto proteína é adequada. Seja um portador de diabetes, seja alguém que está acima do peso. Então, isso seria o fundo de partida para a alimentação saudável de alguém que é sedentário e não tem uma atividade física intensa. Porém, para os nossos atletas, o consumo de energia num exercício com duração entre 60 e 120 minutos chega numa ordem de grandeza de até 3.500 calorias por dia. E aí é importante entender como eu tenho que delimitar a quantidade de comida dentro do prato. Ao invés de ter metade do prato em salada, legumes e verdura, eu deixo um terço do prato em legumes, salada, legumes e verdura, um quarto do prato mantido como proteína e um terço do prato como grãos e carboidratos. Então, do ponto de vista de distribuição do que eu preciso, é necessário uma boa hidratação, é necessário o consumo de pelo menos duas porções, uma a duas porções de fruta por dia, de meia a uma porção de leite. O leite tem cálcio, tem uma quantidade grande de proteína. A proteína mais consumida pelos atletas, o whey protein, vem do leite. Além disso, é importante conseguir ter temperos e sabores nos alimentos para dar um pouquinho mais de característica, por exemplo, para a salada, para os legumes e para a verdura. O consumo de azeite é interessante, porque a gordura tem papel na nutrição dos atletas. E, finalmente, eventualmente, eu posso ter algumas porções de carboidrato distribuída ao longo do dia. Já num treino pesado, em que eu tenho uma duração superior a 120 minutos, essa distribuição de carboidrato aumenta ainda mais. Ao invés de ocupar um quarto do prato, ela passa a ser metade da quantidade de energia que eu preciso. E aí eu vou diminuir a porção de vegetais, de legumes, verduras e saladas, e vou deixar a porção de proteína em torno de um quarto. Interessante dizer que o aumento da intensidade de treino não significa uma necessidade muito maior de proteína. Num indivíduo normal, sedentário, a quantidade de proteína é da ordem de 1,2 gramas por quilo de peso. Nos indivíduos com intensidade alta de exercício, aumenta sim. Ela aumenta em 50% a quantidade de proteína, mas esse aumento vai ser da ordem de 1,6, 1,8 gramas. Então, aqui não se trata tanto de distribuir uma proporção de comida maior de proteína, mas talvez de ter uma quantidade um pouco maior de proteína em outras refeições, como por exemplo no café da manhã, onde eu posso ter um ovo, uma crepioca ou uma porção de leite que tem uma quantidade significativa de proteína também. Além da alimentação, é fundamental entender que existe uma grande perda de água, sódio e glicose durante o exercício. Então, num período de treino de 3 horas, eu posso ter uma perda de peso da ordem de até 2 quilos. E essa perda de peso precisa ser reposta. Do ponto de vista prático, se eu perco muito sódio e eu chego a perder até 8 gramas de sódio por hora num exercício intenso, eu tenho que repor sódio também. E aí a concentração de soro fisiológico é uma boa alternativa. Porém, o soro fisiológico é 0,9%, constitui isso do ponto de vista prático é mais complexo. Então, uma alternativa caseira seria fazer a solução de reidratação oral, com uma porção, uma colher de açúcar e uma colher pequena daquelas de chá de sal em 1 litro d'água. Ou usar soluções de isotônicos, como por exemplo Powerade, Gatorade. Importante diferenciar os isotônicos dos energéticos. Os energéticos têm muita cafeína e não são uma bebida adequada para a reposição de água e eletrólitos dos atletas. O que a gente procura aqui é uma solução que tenha água, sódio e glicose.
E, finalmente, por que a glicose? Porque a glicose é um combustível necessário no início do exercício e depois de 30 a 40 minutos, ela possibilita a queima também de gordura, de outras fontes de energia que o corpo usa. Sem glicose, eu tenho um aproveitamento do metabolismo muito baixo. Então, é interessante ter sempre alguma quantidade de glicose ao longo do treino. Do ponto de vista prático, a reserva de glicose que eu tenho como estoque no meu corpo se chama glicogênio. É um depósito que eu tenho principalmente no músculo, no rim, no fígado, que provê uma quantidade de glicose se eu não tiver nenhuma ingesta. Se eu tiver um exercício muito intenso, eu posso esgotar essa reserva em torno de 30 a 40 minutos. Mas se eu tiver um suplemento de até 30 gramas de glicose por hora, eu consigo manter essa reserva por mais tempo. E ao longo de um exercício de 2 horas, a gente imagina ser necessário alguma coisa em torno de 30 a 40 gramas de glicose. Se o exercício se estende para além de 2 horas, a quantidade de glicose que eu preciso chega a 60 gramas por hora na segunda, na terceira hora. E aí é importante eu manter esse aporte para que eu consiga usar as outras reservas de energia que o corpo tem, seja proteína, seja gordura. Então, como orientar a alimentação em um dia de treino? Bom, o desafio é que se eu for para o treino com uma comida muito pesada, rica em gordura ou rica em fibra, eu vou ter má digestão, eu vou ter desconforto. Então, na refeição que acontece 3 a 4 horas antes do treinamento, eu devo ter metade do prato em carboidrato, uma porção de 1/4 em proteína. Falando de um bife, é melhor um frango grelhado, desfiado, ou então um filé mais baixo, sem gordura, grelhado, evitar frituras, evitar parmegiana, evitar muito queijo, evitar creme de leite, e ter uma alimentação mais leve, né? Se eu tiver aqui vegetais, esses vegetais vão compor 1/4 do prato. Eh, mas aí eu tenho um intervalo de tempo aí 1 hora antes do treino. Então, meu filho fez um almoço, ele vai treinar às 4 horas da tarde. 1 hora antes do treino, eu posso oferecer, por exemplo, uma porção moderada de carboidrato, entre 2 e 3 bisnaguinhas, um pouquinho de proteína se houver, por exemplo, uma fatia de queijo, uma fatia de um frio de cor clara ali no meio dessa bisnaguinha, e uma porção de um suco que tem um pouco mais de carboidrato para que ele consuma. E aí, 30 minutos antes do treino, aí tem que ser um carboidrato de absorção bem leve. Pode ser um suco, aquelas frutas batidas que vendem em conserva. E aí aqui tem um exemplo prático de um lanche antes do treino para ser feito 1 hora antes. Então seriam 2 fatias de pão, 3 colheres de mel e uma banana média. Ou, por exemplo, vamos supor que eu tenho um jogo que vai acontecer 1, 2 da tarde. Eu poderia servir 100 gramas de macarrão com molho sugo, aí também ter alguns legumes e verdura nesse molho e uma banana média. Então, com isso, eu consigo ter uma refeição leve antes de um horário de treino, que não sobrecarregue, mas ao mesmo tempo dê energia para eles correrem, para eles conseguirem performar bem. E aí, durante o treino, se eu tenho um treino ou um jogo que é mais rápido, de 45 minutos, não é necessário repor carboidrato. Mas se é um exercício de alta intensidade com duração entre 45 e 35 e 75 minutos, seria interessante ter em torno de 30 gramas de carboidrato. E aí, quando eu tenho um exercício de mais longa duração, de até 2 horas, repor entre 30 a 60 gramas de carboidrato. Depois do treino, é fundamental recuperar o que tenha de déficit de energia e recuperar o que tem de déficit de água. Então, para os fluidos, eu vou repor 1,5 litro para cada quilo de peso perdido. Eu vou repor carboidrato 1 grama por quilo de peso. Então, se eu imaginar que meu filho tem em torno de 50 a 60 quilos, eu vou repor em torno de 50 a 60 gramas de carboidrato. E aí a proteína, sim, tem um papel, porque o músculo é bem interessante, ele primeiro se machuca durante o treino, você tem microlesões celulares da musculatura que no processo cicatricial vão fazer hipertrofia. Então eu tenho que ter proteína nesse pós-treino para recuperar, regenerar essa fibra muscular de uma forma mais hipertrofiada e suficiente. E aí, o interessante aqui é que essa proteína casada no pós-treino pode sim ter um papel interessante em ter
uma recomposição muscular. E é interessante que muita gente discute sobre usar whey protein, mas eu tenho produtos naturais que têm proteína do leite. Aí eu posso usar o próprio leite, o chocolate, o iogurte ou os queijos, como por exemplo o queijo cottage ou requeijão. E aí o fundamental é pensar que o alimento vem em primeiro lugar, o suplemento é algo além do alimento. Essas recomendações são recomendações da Associação Americana de Medicina Esportiva, mas elas também estão presentes na Federação Europeia de Handebol. Então, eu espero ter ajudado um pouco vocês. Sei que haverá dúvidas, mas antes de mais nada, vou estar sempre à disposição para ajudar no que puder para que o nosso time seja campeão. Um abraço a todos.